Graça e paz. Amém. Meus amados irmãos, à Igreja do Senhor Jesus Cristo, aos amigos visitantes nessa noite, aos visitantes de mais datas aí que já estão vindo há mais tempo, Deus abençoe a todos. Aos visitantes pela primeira vez, fiquem à vontade, a casa do Pai, e que Deus possa aí falar ao seu coração, como eu creio que já está falando desde o início. Quem está feliz com o Senhor Jesus Cristo nessa noite? Louvado seja o nome do Senhor. É só por Ele. É só por Ele. Meus amados, sabemos que não está fácil nos nossos dias fazer com que as pessoas se aproximem de Deus, mas tentamos. E vamos continuar tentando até a volta do nosso Salvador. Vimos hoje quem nos dá força para isso acontecer é o Espírito Santo de Deus. Nos dá força para isso, para a gente continuar tentando e batalhando. Tentar aproximar o povo de Deus. Por isso que esse mês, meus amados, a gente tem falado de despertamento. E é interessante, estava meditando nisso, que o despertamento, a necessidade de despertar, ela pode alcançar os dois tipos de pessoas existentes nessa terra. Está dizendo assim, como assim, pastor? Existem dois tipos de pessoas diferentes nessa terra? Sim. Os salvos e os não salvos. Só existem esses dois tipos de pessoas na terra: os salvos e os não salvos. Não importa o lugar, não importa a distância, não importa o país, não importa a nação, não importa a etnia, não importa a cultura, não importa a cor da pele, não importa o sexo, não importa. Ou é salvo ou não é salvo. E o despertamento ele pode alcançar os dois. Porque um dia o salvo, aquele que reconheceu Jesus Cristo em sua vida, por determinadas circunstâncias da vida, por diversas situações, uma hora ou outra, acabou caindo no sono espiritual. Seja lá qual for o motivo, são os traumas, são as feridas, são as decepções com as pessoas, é aquilo que falaram, é o sofrimento, é muitas situações que fazem os salvos caírem no sono espiritual. Aí vem a necessidade do despertamento. Então pode alcançar o salvo também, que precisa acordar. Que o significado da palavra despertar no original é acordar, se levantar, despertar do sono. Mas esse tema ele pode alcançar o não salvo, que não conheceu a Cristo ainda, que não entendeu a mensagem da cruz. Porque o significado do despertar ali também é despertar do sono da morte, sair da morte e vir para a vida. Despertar da morte, sair da posição de morte e vir para a vida. Eu não sei qual é a sua condição. Talvez você seja o salvo em Cristo e precise despertar.
Talvez você não seja um salvo em Jesus Cristo e precisa despertar. Seja lá qual for o tipo de pessoa, muitas vezes há necessidade de despertamento. E aí, meditando, o Senhor ele colocou uma palavra, a palavra em si, porque o livro em si não é simples, mas de forma simples o Senhor falou no meu coração. É uma palavra que me faz entender que o maior despertamento da história da humanidade já ocorreu, está ocorrendo e ainda vai ocorrer. O maior despertamento da história da humanidade já ocorreu, está ocorrendo e ainda vai ocorrer. Porque o Senhor me mostrou uma palavra aqui que forçava o povo de Deus a olhar para o passado, a olhar para o presente e a olhar para o futuro. A palavra é essa, pastor? Efésios capítulo 2. Por gentileza aos irmãos, Efésios capítulo 2, palavra bem conhecida. Todos acharam? Graças a Deus. Hoje a EVD estava cheia. Deus abençoe a vida de todos que participaram. Continue assim. Meus amados, bem conhecido, diz assim a palavra do Senhor: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Feche os teus olhos, oremos ao nosso Deus Todo-Poderoso. Pai querido e amado, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor, meu Pai, por estar na tua casa,
aos que receberam o convite, meu Pai, e vieram, aos que não vieram também. Nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos, meu Pai. Tu és o Deus que tem o controle de todas as coisas. Pai, trabalha em nós que aqui estamos, pois o Senhor conhece o andar, o deitar, o falar, o agir. Espírito Santo de Deus que conhece as necessidades da alma, usa a tua palavra para falar, para tratar, para corrigir, para exortar. Faça a tua vontade, em o nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Por que eu disse, meus amados, que o livro em si ele não é simples? Porque a carta de Paulo aos Efésios é considerada uma das mais profundas daquelas que o apóstolo Paulo já escreveu. Uma das mais profundas, de cunho teológico gigantesco, muitos pontos que ele trata. E uma coisa interessante aqui, meus amados, é que ela foi direcionada a um povo de uma cidade, a cidade de Éfeso. Houve um despertamento em Éfeso, pastor? Houve. Em uma das viagens missionárias de Paulo, quando ele prega o Evangelho naquele lugar, acontece o despertamento. Um despertamento que aconteceu num lugar improvável. Deus pode realizar um despertamento no meio de um lugar improvável? Pode. Então, se você nesse mês, ouvindo as palavras que o Senhor direcionou nesse lugar, usando os teus filhos, falando de despertamento, e você automaticamente olhava para uma determinada situação, lugar, pessoas, e falava assim: é improvável acontecer, como foi dito pela diaconisa Maria aqui, não duvide do poder de Deus, porque mesmo nos lugares improváveis pode acontecer o despertamento. Não duvide, não duvide. E se você olhar para a cidade de Éfeso, antes da igreja do Senhor ser estabelecida ali, você ia falar: impossível, impossível. Uma cidade idólatra, tem o templo da Diana, o povo é idólatra, o povo é promíscuo, o povo não quer saber. Mas não importa. Quando Deus quer despertar uma vida, Ele pega um que Ele está usando e fala: vai lá, e fala do Evangelho, e fala do Evangelho da salvação. E usou a vida do apóstolo Paulo na viagem missionária, e pregou o Evangelho de Jesus Cristo, e houve um despertamento na cidade de Éfeso, e ali foi estabelecida a igreja. Creia que ainda existe um despertamento para a salvação. Não deixe com que o tempo que está passando venha tirar essa convicção do seu coração e da sua mente. Não permita, não deixe com que o tempo que passe faça você deixar de crer que ainda aconteça um despertamento para a salvação em Jesus Cristo, porque Jesus continua salvando, o nosso Deus continua salvando vidas, Ele continua salvando vidas. O Evangelho chegou em Éfeso, e o despertamento da morte para a vida aconteceu. Depois, lá na frente, lá em Apocalipse, tiveram que ter o despertamento do sono espiritual, tiveram.
Mas pelo menos o despertamento da morte para a vida aconteceu primeiramente lá no estabelecimento da igreja de Éfeso. E o nosso Deus, Ele continua fazendo, mesmo num lugar improvável. E o apóstolo Paulo, ele vem tratando de algumas coisas. Se no capítulo 1 ele vem falando assim, olha, do que conquistamos em Cristo Jesus por sairmos dessa condição de morte para a vida. Agora no capítulo 2 ele vai dizer o que nós somos em Cristo Jesus, o que esse despertamento ele proporciona para nós, que muitos não valorizam nos nossos dias mais. Não valorizam. Precisam de quê? De movimento. Precisa das coisas. Não, tem que acontecer alguma coisa para me ver, para me poder valorizar mais. Quem diz? A cruz parece não ser mais suficiente para muitas pessoas. A cruz parece não ser mais suficiente para muitas pessoas. Mas para muitos a cruz é suficiente para adorar, para buscar, para ir para a igreja, para louvar. Olha, eu vou lá única e exclusivamente para adorar esse Deus que derramou sangue por mim na cruz do Calvário. Não é por nada, mas é só por isso, pela cruz, pelo sangue derramado, não é mais por nada. Tem muitos que ainda valorizam. Se muitos desvalorizam, muitos outros valorizam. Senhor, a circunstância ao meu redor pode não me dar motivo nenhum, mas a cruz me dá motivo. As coisas que estão acontecendo ao meu redor podem não me conduzir a fazer nada, mas a cruz me conduz. A cruz te atrai. A gente não louva aqui, a cruz que atrai. A cruz me atrai a te adorar, a te servir, a ir para a igreja, a louvar, a orar, a estudar a palavra. É a cruz que faz isso comigo, Senhor. É a cruz. É a motivação maior. É o sangue. É o sangue. Tanto que o apóstolo Paulo vai falar aqui adiante. Antes nós estávamos longe, mas fomos aproximados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Cristo. E o apóstolo Paulo agora, aqui ele vai falando que nós somos em Cristo. O resultado do despertamento da morte para a vida. Por isso ele faz a igreja do Senhor, o povo dele, olhar para o passado, para o presente e para o futuro. Por isso eu creio, meditando nisso, falei, meu Deus, é isso. O meu Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele despertou lá atrás vidas, mas Ele continua despertando vidas hoje também. E até a volta dele, dentro da vontade dele, Ele ainda vai despertar pessoas. Se não foi hoje no culto do amigo, vai acontecer em algum momento, quando o Evangelho de Jesus Cristo chegar até aqueles corações e eles se abrirem e o Senhor fazer a obra. Pode ter certeza. Se você convidou um amigo, orou por ele, ele não está aqui hoje, saiba que quando o Senhor quiser, Ele vai alcançar e vai pegar essa vida onde Ele estiver, aonde ela estiver, e o Senhor vai fazer a obra como fez na sua vida, e você está aqui hoje. Você está aqui hoje não é pela força de homem, não, tá? É pelo Espírito Santo de Deus. Quem te trouxe hoje não foi o homem, foi o Espírito Santo de Deus, que continua trabalhando em prol do corpo de Jesus Cristo. Como sabemos que Efésios foi escrito para crente, dissemos isso no começo do mês desse tema,
Diaconisa até reforçou depois, foi escrito para crente. Escrevendo para crente, ele faz o crente olhar para o passado. Porque ele disse aqui no versículo 1: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Vivificou, vocês estavam mortos, e ele te trouxe a vida, te tirou da condição de morto e te trouxe para a condição de vida, te tirou da sepultura e te colocou numa condição agora de uma pessoa que agora é como realeza. Olha a obra do Senhor na minha vida e na sua, fazendo eles olhar para trás. Meu Deus, eu estava morto. E pense, a palavra morte, ela sempre traz esse sentido de separação. A palavra morte não traz esse sentido de separados, separação. E é exatamente o que o apóstolo Paulo está tentando falar. Estávamos mortos nos nossos delitos, ofensas, transgressões, pecados. Estávamos mortos nisso, separados de Deus. Estávamos. Mas pastor, eu nunca pequei, nunca errei, nunca defraudei ninguém, sou honesto com as pessoas, até ajudo as pessoas, dou esmola para as pessoas, faço tudo de bom pelas pessoas. Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que faço boas obras, eu faço tudo, pastor. Se você vê, eu faço tudo. Amém, meu irmão, amém, meu irmão. Mas infelizmente, por causa de uma pessoa chamada Adão, que escolheu errar, mas eu vou melhorar a palavra, escolheu pecar. E o pecado, ele é uma ofensa direta contra Deus. Se os delitos, as ofensas, as transgressões é uma ofensa contra as ordenanças de Deus, as leis de Deus, o pecado, ele é uma ofensa direta contra Deus. Deus disse: não vai pegar o fruto, não vai pegar o fruto. E não é maçã, tá, meus amados? Cuidado com a maçã, que não é maçã. Não vai pegar o fruto, não vai mexer na árvore, não vai. Escolheu desobedecer, abriu a porta, deu a Satanás o que ele queria, oportunidade. E Satanás continua até hoje só esperando oportunidades. E ele olha para mim, para você hoje. Satanás olha para mim, para você, olha sim. Ele não sabe o que eu penso, o que você pensa, mas ele está com os olhos dele lá, ó, na minha vida e na sua vida. Ele não está como um leão, esperando só alguém para devorar. Os olhos dele estão na minha vida e na sua vida, esperando oportunidade. Porque lá no começo deram oportunidade para ele, deram oportunidade, abriram as portas da oportunidade, abriram a brecha. Então o Senhor está falando com a minha vida e com a sua hoje: fecha as brechas para não dar oportunidade para Satanás. Fecha as brechas, porque lá atrás abriram a porta da oportunidade. Satanás, agora é tudo teu. E a partir daquele momento, todos nascem herdando o pecado original. Nascem herdando o pecado original, que nos faz mortos, separados do Criador.
até que haja a bondade e a misericórdia de Deus de fazer com que o Evangelho de Jesus Cristo chegue aos nossos ouvidos e ao nosso coração, nos vivificando, nos tirando da condição de mortos para a vida. Ele continua fazendo isso. Ele continua. O apóstolo Paulo foi e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E ele diz: porque em outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. E ele se tornou príncipe das potestades do ar. Por quê? Porque abriram a brecha lá atrás. Porque deram a ele essa oportunidade que ele tanto queria. Disseram: toma conta, desobedecendo ao Senhor. E ele diz: no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Ou seja, por que a necessidade do despertamento? Porque muitos estão presos e são escravos, como éramos. E ele mostrou aqui os 3 tipos de escravidão que nós éramos. Éramos escravos do mundo, éramos escravos de Satanás, éramos escravos da carne. Ele diz: no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Eu e você éramos escravos do mundo. Como o mundo determinava, a gente andava. Agora eu te digo, meu irmão e minha irmã, se você, que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro e o Espírito Santo fez habitação na sua vida, você ainda vai se sujeitar ao mundo? Vai continuar sendo escravo do mundo se ele te tirou da morte para a vida? Vai continuar vivendo como o mundo se ele te tirou da morte e te trouxe para a vida? Será que não vai acontecer o despertamento do sono para entender seus: eu era assim antes, pai, agora eu não posso ser mais. Eu não posso ser mais. Eu era morto, Senhor, mas agora o Senhor me deu vida. O Senhor me deu vida. O Senhor me deu vida. É o mesmo Jesus que está aqui nessa noite. E se tiver coração disposto, Ele pode fornecer vida ao que está morto. Ele pode. Ele pode. Só que não volte a ser escravo do mundo. Não volte a ser escravo do mundo. Não volte. Deus está falando ao nosso coração nessa noite: não volte a ser escravo do mundo. Observa as coisas que estão ao seu redor e fala assim: olha, quando eu era morto em ofensa e em pecado, eu até poderia fazer isso, mas agora não. Agora não. Agora entendemos por que há necessidade de despertamento. Então éramos escravos do mundo. E ele continua: segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, escravo de Satanás. Mesma
pessoas não sabendo? Quem você acha que direciona as pessoas a fazer o mal? Quem você acha que direciona as pessoas a ser desonesto com as outras? A pagar o mal com o mal? Quem que você acha que está direcionando as pessoas ao adultério, à prostituição, à fornicação? Quem que está direcionando? Quem que está direcionando essas vidas? Ao roubo, a essa malignidade da terra? Quem está direcionando? Porque éramos escravos deste príncipe. Éramos escravos. Oh, meu irmão e minha irmã, agora eu e você, aos salvos, você é de Jesus Cristo. Você é de Jesus Cristo. Observe as propostas que têm chegado na sua mente, no seu coração. Observe as propostas e fale assim: isso aqui não é de Deus. Isso aqui não é de Deus. O Espírito Santo não me conduziria para isso. Isso aqui não é de Deus. Isso aqui não é vontade de Deus. Isso aqui não é convite do Espírito Santo. Isso aqui não é. Antes éramos escravos de Satanás. Agora não, Senhor. Agora não. As algemas foram quebradas, Senhor. Os ferrolhos foram quebrados, Senhor. Agora não. Ele pode tentar dia após dia, mas nós não somos mais escravos de Satanás, não. Éramos escravos do mundo, éramos escravos de Satanás e éramos escravos da carne. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, nos desejos da nossa carne, da nossa natureza humana. E a partir do momento que você abrir o seu coração e o Espírito Santo, que nós falamos dele aqui pela manhã na EBD, passa a habitar em você, você querendo ou não, agora você está numa batalha, numa guerra diária, que o Espírito Santo quer uma coisa, mas a natureza humana quer outra. A natureza humana quer te tirar da presença de Deus, mas o Espírito Santo quer te levar para a presença de Deus. A natureza humana quer que você fique longe da igreja, mas o Espírito Santo quer que você esteja em comunhão com os irmãos. A natureza humana não quer que você se aproxime da palavra e não estude, mas o Espírito Santo que habita dentro de você quer você se aprofundando na palavra de Deus. Vai continuar sendo escravo da carne? Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Mas é possível fazer com que ela diminua a força dela cada vez mais. E isso só é possível se você deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Aí você vai superar um monte de situação, até cansaço, pastor, até o cansaço. O Espírito Santo dá força para você superar tudo isso. Por isso a necessidade do despertamento. Então o apóstolo Paulo está fazendo como a igreja de Éfeso olhar para o passado. Poxa, eu era tudo isso, eu era tudo isso. Eu era tudo isso, eu era tudo isso. E os não salvos que ainda não conhecem Jesus, infelizmente, não eram, mas ainda são. Glória a Deus. Por mais que sejam pessoas boazinhas, a palavra está dizendo que se ainda não aconteceu o despertamento da morte para a vida, ainda são escravos da carne, ainda são escravos do mundo, ainda são escravos de Satanás. Mas Jesus continua despertando, Jesus continua salvando, Jesus continua tirando pessoas da sepultura da morte
olhar para o passado, agora faz o povo olhar para o presente. Ele diz assim, mas Deus, depois que fez eles olhar para quem era antes do despertamento, ele diz, olha, mas Deus, versículo 4, que é riquíssimo em misericórdia. Ele poderia ter dito assim, mas Deus que era riquíssimo em misericórdia, não, mas Deus que é, o Deus que é o Deus que é, esse Deus que é está aqui nessa noite, é o dono dessa igreja, é o Deus que é riquíssimo em misericórdia. Essa misericórdia não deixa, ela não permite com que nós recebamos ou recebamos a punição que merecíamos. Ela não permite. O que merecíamos, mas a misericórdia do Senhor não permite. E nos alcançou. E te alcançou. E alcançou sua vida. Poucos valores. Você pode glorificar a Deus por isso? Essa misericórdia te alcançou. Não foi por merecimento, não foi por mérito, não foi por mérito, não foi pelo que você fez, não foi pelo que você é pelo que Ele é pelo que Deus é. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, antes mesmo de você direcionar qualquer palavra de amor para Deus, o amor dele já estava sobre a sua vida, já estava trabalhando por ti, já estava fazendo algo por ti, trabalhando no seu despertamento. Estando nós, ele repete novamente, estando nós, o que ele disse no versículo 1, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Se a misericórdia ela não permite com que a gente receba a punição com que nós merecíamos, a graça ela dá o que nós não merecíamos. Se o que merecíamos não recebemos, a graça faz com que a gente receba o que não merecíamos. Sabe o que eu e você não merecíamos? A salvação. Mas ela chegou na minha vida e na sua vida. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, é obra de Deus. O despertamento é obra de Deus. Não espere que homens vão fazer e realizar. É Deus que faz, é Deus que faz. Para de esperar a força de homem, para de esperar os milagres de homem das pessoas. Pare, é Deus que vai fazer. Se você está esperando a salvação chegar em uma vida, fique na dependência de Deus, porque a salvação só vem da mão dele. O despertamento só vai acontecer pela mão do Senhor. É pela mão do Senhor. Pela graça dos salvos, versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele, com quem? Com Cristo Jesus, nos ressuscitou com Ele. Estávamos mortos, espiritualmente mortos, agora ressuscitados com Cristo. Será que podemos sair da casa de Deus com essa afirmação? Eu estava morto, mas agora eu estou ressuscitado com Cristo Jesus. Aí os meus olhos agora observando as coisas que eu estou vivendo, eu tenho que enxergar essas coisas de uma maneira diferente. Quando eu estava na condição de morte, Senhor, eu encarava isso de uma forma. Agora não, Senhor. Agora não.
estando nós ainda mortos, versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo. Ele operou o despertamento, olha só, o despertamento ocorreu, ainda está ocorrendo em vidas, tirando dessa posição de sepultura e levando para uma posição de realeza. É essa posição que o Senhor quer ver a igreja do Senhor Jesus Cristo entendendo isso. Olha da onde o Senhor me tirou para agora fazer eu habitar nos lugares celestiais. Literalmente não estamos mais espiritualmente, nós podemos entender agora. Olha a posição que eu estava e olha a posição que Deus me colocou. Agora isso tem que se reverter, sabe o que, meu irmão e minha irmã? Em gratidão, em adoração, em busca ao nosso Deus. Eu jamais vou abandonar esse Deus, eu vou servir, Senhor. Pode vir o que for, Senhor, eu vou te buscar, eu vou orar, Senhor, eu vou adorar, eu vou fazer, porque olha, o Senhor me tirou dessa condição de morto, Pai. E olha a posição que o Senhor me colocou, olha a posição que o Senhor nos colocou, olha a posição, olha onde eu e você estávamos. Estávamos mortos. Estávamos mortos. E agora nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, sabe onde? Nos séculos vindouros, agora olhando para frente. Ele despertou lá atrás, Ele continua despertando vidas hoje, e Ele vai despertar lá na frente, e Ele pode usar a sua vida, que foi despertada lá atrás, e que hoje está trabalhando para poder alcançar outras vidas lá na frente e serem despertadas também. Amém, glória a Deus. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, somos feitura sua. Te tirou dessa condição, te colocou numa outra condição, e Ele continua trabalhando na minha e na sua vida. Só deixa Ele trabalhar. Se permita, por favor, deixar Deus trabalhar dia após dia na sua vida e deixar Ele trabalhar. Olha, se você permitir deixar Ele trabalhar, pode ter certeza, vai ter coisas que você não vai querer fazer, mas você vai ter que fazer, porque é Deus trabalhando na sua vida e fala: quem manda sou eu, agora você não é mais dono de si mesmo. Você não é dono de si mesmo, a palavra diz isso. Não é você que conduz mais sua vida. Mas muitas vezes a gente ainda não, é eu que decido, eu que escolho quando que eu vou para a igreja, quando que eu faço. Não é você mais que decide, não é você mais que escolhe. Somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, aos quais Deus preparou para que andássemos nela. Antes mesmo de eu e você estarmos aqui, o Senhor já imaginava, já tinha preparado esse dia de hoje. O Senhor já tinha preparado esse dia de hoje. O Senhor já sabia. É o Deus Todo-Poderoso, que conhece, salva. Ele operou o despertamento lá atrás, continua hoje e vai despertar lá na frente. Meus amados, Deus colocou essa palavra no coração, sabe por quê? Porque muitos hoje se encontram nessa condição, talvez seja a sua,
vida ainda não. O Deus de restauração está aqui nessa noite. Ele pode operar o despertamento nessa noite. Seja o despertamento de sono espiritual, ou seja o despertamento da morte para a vida. Os irmãos se coloquem de pé. Se a palavra falou no seu coração nessa noite, eu não vou pedir, não precisa vir na frente, não precisa vir aqui, mas depois vem conversar com nós e falar: pastor, eu quero viver verdadeiramente como Jesus Cristo quer que eu ande, eu quero ver o Espírito Santo trabalhar em mim, eu vou viver esse despertamento em nome de Jesus, porque o Senhor quer ver novamente ministérios voltando a trabalhar para o Senhor, pessoas que estão afastadas voltar a fazer a obra do Senhor, que haja um despertamento em nome de Jesus. Estenda as vossas mãos, Pai, em nome de Jesus. Nós agradecemos ao Senhor, Pai, pela oportunidade de estar na tua casa e ouvir a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, corpo diaconal e a tua igreja ora, Pai, por vidas que necessitam de despertamento, vidas que precisam ser alcançadas. Meu Pai, para ti não existe impossível. Oh Pai, para o ser humano, para os olhos naturais e para os olhos carnais existe impossível, mas para o Senhor não, meu Pai. Então, Senhor, em nome de Jesus, opera o despertamento nessa noite em vidas, Pai, em vidas em nome de Jesus.